Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, a liturgia de hoje, especialmente, nós percebemos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber os apóstolos, estes homens escolhidos pelo Senhor, que conviveram com Cristo, e Paulo depois, como vai dizer, ele que também depois teve um encontro pessoal com o Senhor, e deste encontro pessoal, ele converteu-se radicalmente, colocou-se a serviço da Igreja de Cristo, e este homem se tornou depois o grande apóstolo dos gentios, dos pagãos. E particularmente para mim é uma coisa bastante extraordinária de contemplar a vida destes homens da Igreja no início da sua pregação, da Igreja que ia ao encontro das pessoas, difundir o Evangelho. Cristo ressuscitado vive em nosso meio, e com que entusiasmo, alegria estes homens testemunhavam o Senhor. É importante também da gente se colocar mais ou menos na época. Imaginemos nós, aqueles homens que encontraram-se com nosso Senhor Jesus Cristo, que deste encontro pessoal com o Senhor, eles ficaram entusiasmados, e não era simplesmente um entusiasmo infantil, imaturo, que muitas vezes nós também, na nossa própria espiritualidade, na nossa caminhada espiritual, nós temos isso. Eu às vezes observo, a gente faz um encontro, pronto, me converti, e a gente tem aquele entusiasmo infantil, que às vezes é bom, proveitoso, mas que não é ele. O centro da nossa fé não consiste nisso daqui. Consiste cada vez mais nós irmos para as águas mais profundas, nos aproximarmos mesmo e percebermos que de fato, se nós queremos ser seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, seus apóstolos na atualidade, contemporâneos, hoje, agora, nós devemos sair de nós mesmos, do nosso comodismo, da nossa vida na mesmice. Nós devemos sair de nós mesmos. Aquilo que aqueles homens fizeram, imagine vocês, foram perseguidos. No início da igreja, a gente vai perceber até mais ou menos em 313, a igreja era perseguida. Os primeiros cristãos celebravam os sacramentos, a missa, nas catacumbas. Se o imperador soubesse que você era cristão, eles te matavam, e às vezes até mesmo te colocavam ali no Coliseu, para que as feras, os leões, pudessem arrebentar com todos. Os cristãos na época eram a escória da humanidade, eram desprezados, eram totalmente descartados, humilhados, e eram perseguidos, e eles sentiam a alegria de poderem testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo, e mesmo assim não eram amedrontados, não tinham medo, e se fosse necessário eles davam a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, como aconteceu com os primeiros apóstolos. Dos 12, o único que não foi martirizado foi João, evangelista, o nosso padroeiro. Mas todos os outros tiveram mortes cruéis, mortes bastante doloridas, coisas assim horrendas mesmo. E esses homens andavam quilômetros. Imaginem vocês, naquela região, um calor miserável, aquelas roupas que provavelmente não eram tão confortáveis, chinelos que antigamente não existia tênis, nem sapato, mas eram aquelas realidades bastante grossas. Estes homens que passavam por tempestades, náufragos, eram perseguidos, humilhados, flagelados, torturados, mortos, martirizados, comidos pelas feras, e eles amavam nosso Senhor Jesus Cristo. Por que o padre está falando isso? Porque com essa quarentena o meu coração deu uma esperança. O povo vai para casa e vai começar a avaliar a sua vida, fazer uma autoanálise, e provavelmente eles vão analisar que necessitam de Deus, que a nossa vida sem Deus não tem sentido,
que nós, se buscarmos as coisas neste mundo, nas coisas deste mundo, nós vamos nos frustrar. Percebam, um vírusinho, pequenininho, o que fez com toda a humanidade? Todo mundo se retraiu, se resguardou, ficou em casa, ou deveria ter ficado em casa. Todo mundo se fechou em casa por causa de um vírus. E o que a gente percebe nas missas dominicais presenciais, que agora existe número exato, que as pessoas não estão obrigadas, elas podem assistir missa pelos meios de comunicação. Aquelas pessoas que não são do grupo de risco podem vir à Santa Missa, com as precauções e as orientações que o governo do estado e a Diocese de Anápolis emitiu. Mas vamos falar. Eu estou celebrando aqui na São João Evangelista, em Nerópolis. Raridade ver um jovem na igreja. Raridade ver também, enquanto que os idosos que estão ansiosos para poderem vir não podem. Mas eu sigo o Instagram. Quantos jovens postam bebidas, grupos, aglomerações, escutando lives de cantores? Estão com aglomerações. Para isso podem ir, mas para ir na Santa Missa, cadê aquelas coisas que eu ficava escutando nos Instagrams da vida, no Facebook? Estou com saudades da Eucaristia, com vontade de me confessar. Pergunto para o Padre Marcelino se até hoje deu a quantia exata de paroquianos na paróquia nos domingos. Capacidade de 100 pessoas. Deu, Padre? Em Nerópolis também não. Então eu falo, são coisas para a gente refletir, onde Deus nos coloca em determinadas situações que nós devemos nos perguntar: eu necessito de Deus? Claro, não quero que vocês agora se sintam obrigados a participarem da missa se estão com medo e vocês acham que devem ficar em casa. Mas estão assistindo à missa devotamente pelos meios de comunicação? Não estou julgando. Mas estão conseguindo assistir à missa devotamente pelos meios de comunicação, colocando ali em atitude de adoração, de reverência, prestando atenção na Santa Missa, parte por parte, fazendo gestos como se estivesse na igreja? Ou simplesmente estão cozinhando ou conversando outras coisas e a missa está acontecendo? Então, queridos irmãos e irmãs, aproveitemos o tempo da graça do Senhor. Deus passa pela nossa vida, já dizia Santo Agostinho, a graça passa e não volta mais. Talvez o Senhor está usando dessa quarentena para nos mostrar coisas que devemos mudar em nós, na nossa vida humana e espiritual. Queiramos aproveitar esta graça da quarentena para nos mudarmos com a força e a ação do Espírito Santo em nós, para que assim nós também compreendamos aquilo que Jesus falou no Evangelho de hoje. Aquele que crê em mim não anda nas trevas, porque ele é a luz do mundo, especialmente a luz do nosso coração. E se nós cremos nele, e se nós vamos aderir à sua vontade, ele se torna a luz que extirpa as trevas do erro e do pecado do nosso coração. Que Maria Santíssima nos ajude a cada dia mais a sermos testemunhas generosas, entusiasmadas de nosso Senhor Jesus Cristo.